No tabuleiro da economia global, os Estados Unidos são a peça mais forte há muitas décadas. Esse foi um dos fatores que possibilitou que os norte-americanos aumentassem sua influência sobre diversos países e protegessem seus interesses geopolíticos e econômicos. Quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ruiu no fim dos anos 80, os americanos viram seu maior opositor sair de cena. Mas na última década, essa hegemonia norte-americana parece estar sob ameaça, por um país cuja economia ainda é considerada em desenvolvimento. Em 2013, Xi Jinping assumiu a presidência da República Popular da China e acabou dando um novo rumo aos interesses do governo chinês, que na década anterior tinha uma filosofia mais modesta, introduzindo um pensamento de conquistar através do esforço. Desde 2010, quando a China ultrapassou o Japão e passou a ocupar o posto de segunda maior economia mundial, o PIB chinês mais do que dobrou, passando de 6 trilhões de dólares para mais de 14 trilhões em 2020. Apesar de ainda haver uma distância significativa, esse salto deixou a economia chinesa muito mais próxima da americana, que em 2020 teve um PIB de 21 trilhões de dólares. Essa nova posição no cenário mundial, aliada às políticas mais incisivas de Xi Jinping, acabaram tornando a China um novo rival ao domínio americano. Mas não é só o fator econômico que interessa aos chineses, eles também querem aumentar a sua influência global, e eles já têm um plano bem definido para alcançar isso. Mas por trás dos planos abertamente divulgados existem intenções ocultas mantidas em segredo. E o fato é que essa história está recheada de controvérsias, jogos de influência, rios de dinheiro, obras ambiciosas e até mesmo espionagem. Mas para descobrir exatamente o que está acontecendo debaixo de nossos olhos, precisamos entender que plano da China é esse, o que ela tem feito para aumentar a sua influência e quais as suas verdadeiras intenções? É exatamente o que eu vou te contar nesse vídeo. Apesar de formalmente só possuir um aliado, a Coreia do Norte de Kim Jong-un, a China já mantém relações próximas com diversos outros países, através de um discurso que, entre outras coisas, prega a paz mundial e o desenvolvimento comum. Mas o discurso também destaca os objetivos de preservar a independência, a integridade territorial e a soberania da China, criando um ambiente internacional favorável para o país. Por isso, muitas das políticas externas chinesas têm se baseado em tornar o país um influente novo líder mundial. Essa ambição por uma posição política de liderança global fica clara quando se observa que nos últimos anos, a China se tornou o país com o maior número de missões diplomáticas do mundo, segundo o Índice Global da Diplomacia, do Instituto Lowy. Em 2020, a China e mais 14 países da região do Pacífico, incluindo Japão, Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, assinaram o maior acordo comercial do mundo, criando um bloco comercial responsável por 1/3 do PIB mundial. O acordo, que deixou os Estados Unidos de fora, é chamado de RCEP, a Parceria Econômica Regional Abrangente, e tem o intuito de reduzir tarifas e fortalecer cadeias de suprimentos entre os países. Nós inclusive já fizemos um vídeo sobre o assunto aqui no canal. A China também é o maior parceiro comercial dos países africanos. Para estreitar ainda mais as relações, foi criado um Fórum de Cooperação China-África no ano de 2000, com o objetivo de fortalecer a cooperação econômica e as relações comerciais sino-africanas para estabelecer uma nova ordem internacional que melhor refletirá as necessidades e interesses da China e da África. Na Europa, a China também tem uma grande relevância. A China é o segundo maior parceiro comercial da União Europeia, atrás somente dos Estados Unidos. Já do ponto de vista dos chineses, a Europa é seu principal parceiro comercial. Eles comercializam em torno de 1 bilhão de euros por dia em mercadorias. Os produtos comercializados são de todo tipo, como maquinário e equipamento, bens industriais e de consumo, vestuário, veículos a motor, aeronaves e produtos químicos. Até mesmo o Talibã, que assumiu recentemente o controle do Afeganistão, já tem se aproximado da China. Tanto os chineses quanto o grupo extremista já afirmaram que estão prontos para estabelecer relações de amizade. Observar tudo isso é fundamental para entender como a China já vem tendo um papel muito importante no cenário global e para analisar um dos planos mais ambiciosos do governo chinês, a nova Rota da Seda, que promete alterar a ordem do comércio mundial. O nome deste plano faz referência à antiga Rota da Seda, que era um conjunto milenar de rotas de comércio que interligavam o Ocidente ao Oriente e que foram extremamente importantes para o desenvolvimento do comércio global e, em consequência, do desenvolvimento de grandes civilizações como Roma, Mesopotâmia, Pérsia, o Egito Antigo e a própria China. A nova versão, chamada oficialmente de Belt and Road Initiative, consiste em um megaprojeto trilionário de infraestrutura do governo de Xi Jinping para ligar a Ásia, a África e a Europa. E até o início de 2021, 140 países já haviam assinado acordos relativos à iniciativa. O projeto é basicamente dividido em duas partes, a rota terrestre e a rota marítima.
Por terra, Pequim pretende conectar partes menos desenvolvidas do país à Europa, passando por diversas regiões do continente asiático através de ferrovias e rodovias e criar uma zona próspera de comércio através de acordos comerciais. Isso seria feito por meio de 3 rotas terrestres distintas. A Rota do Norte passaria pela Ásia Central e a Rússia, até chegar na Europa. A Rota Central pela Ásia Central e Ocidental até o Golfo Pérsico e o Mediterrâneo. Já a Rota do Sul se estenderia desde a China até o Oceano Índico, cortando vários países asiáticos até chegar no Paquistão. As 3 juntas efetivamente formariam um cinturão de comércio cobrindo quase toda a Ásia e a Europa Oriental. Mas apesar de toda essa extensão terrestre, a parte mais importante do projeto ainda é nos mares. Isso porque mesmo que a rota terrestre passe por muitos países, a maioria deles não são muito populosos e possuem comércios fracos. Já a rota marítima envolve países mais populosos e com mercados mais aquecidos, como Índia, Malásia, Indonésia, Singapura, Egito e até a Itália. Além disso, o custo do transporte marítimo é muito menor que o terrestre, e a maioria das importações e exportações chinesas são feitas pelo mar. Essa parte do projeto, apelidada de Rota da Seda Marítima do século XXI, consiste em construir ou revitalizar diversos portos e infraestrutura de apoio em pontos estratégicos, criando um corredor marítimo desde a costa chinesa até a África e a Europa, através do Canal de Suez. Dessa forma, o tráfego de navios de carga por toda essa região seria intensificado, favorecendo o comércio entre a China e todos os países por onde a rota passaria, o que por sua vez teoricamente levaria a uma prosperidade econômica para todos os envolvidos, mas em especial para a China. Os portos envolvidos no programa acabam sendo construídos ou mesmo controlados por empresas chinesas, como a COSCO, conglomerado multinacional com base em Xangai e propriedade do governo chinês. É uma estratégia que traz benefícios enormes para o comércio chinês. Em primeiro lugar, facilita a importação de matéria-prima e recursos naturais necessários ao funcionamento da indústria chinesa, além da exportação de produtos acabados, tudo isso fluindo por portos chineses ou controlados por eles. Alguns dos portos mais importantes envolvidos no projeto são o Porto de Xangai, o mais ativo do mundo em toneladas transportadas, o Porto de Shenzhen, o segundo maior porto chinês e sede de 40 companhias de transporte, além de portos em Singapura, Índia, Emirados Árabes, França, Itália, Espanha e o famoso Porto de Pireus, na Grécia, considerado pelos chineses como a porta de entrada para a Europa. Ou seja, estamos falando de muitos dos portos mais importantes e mais movimentados do planeta, sendo incluídos na nova Rota da Seda Marítima, o que certamente daria um poder enorme à frota comercial chinesa. Mas se investimentos em infraestrutura e fortalecimento do comércio mútuo são geralmente fatores benéficos para o desenvolvimento, por que tem tanta gente preocupada com todo esse plano de Pequim? Para ajudar a entender isso, precisamos dar uma olhada no que a China tem feito lá na África. O presidente chinês Xi Jinping disse uma vez que infraestrutura inadequada é provavelmente o maior gargalo para o desenvolvimento da África, sinalizando uma preocupação com a capacidade de desenvolvimento dos países africanos que ainda são subdesenvolvidos ou estão em desenvolvimento e possivelmente justificando a imensa presença chinesa no continente nos últimos anos. Mais de 10 mil empresas chinesas operam em solo africano, acumulando um valor de 2 trilhões de dólares em negócios desde 2005. O governo chinês tem investido massivamente em projetos na África, seja por iniciativa própria ou por meio de empréstimos aos governos locais, que vão desde ferrovias e rodovias a prédios governamentais e represas. Dan Hohefen, autor de publicações sobre a urbanização da China e África, disse a Forbes que hoje é possível dizer que qualquer grande projeto nas cidades africanas, que seja maior que 3 andares, ou quaisquer rodovias que sejam mais longas que 3 quilômetros, provavelmente estão sendo construídos e projetados por chineses. E não é de se admirar o interesse de Xi Jinping nesse continente. A África tem vivido uma das maiores taxas de urbanização do mundo, com cidades crescendo cada vez mais e se tornando cada vez mais populosas. É estimado também que a população africana deve dobrar até 2050. E se tem uma coisa que é certa, é que toda essa gente em algum momento vai precisar de emprego. É aí que a gente encontra o primeiro interesse chinês no desenvolvimento africano. Na última década, a mão de obra chinesa passou a custar mais caro, em partes porque o país tem ficado cada vez mais rico, a mão de obra mais qualificada e os salários têm crescido junto. Em 2017, um trabalhador de uma fábrica chinesa já ganhava o mesmo que os trabalhadores de fábricas em Portugal ou na África do Sul, e 5 vezes mais que os indianos. E já que países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos costumam oferecer mão de obra barata, alguns acreditam que a China tem visto na África uma oportunidade de produzir a baixo custo. Basicamente fazer do continente africano uma nova fábrica do mundo, algo que aconteceu com os próprios chineses.
Por isso, faz sentido que o governo chinês tenha tomado a frente para atuar no desenvolvimento desses países, oferecendo os mais diversos projetos de infraestrutura. A rodovia Transmagreb, por exemplo, é um projeto de uma estrada passando por 55 cidades importantes no norte da África, ligando 22 aeroportos internacionais, além de universidades, hospitais e centros de pesquisa. Já no Quênia, o maior projeto desde a independência do país consiste em uma ferrovia de nada mais que 470 quilômetros, ligando seu maior porto, em Mombasa, à capital Nairobi, com um custo estimado de 3,2 bilhões de dólares. O Egito tem um plano extremamente ambicioso de construir uma nova capital administrativa para o país, a leste de Cairo. Esse projeto construirá uma cidade futurista inteligente do tamanho de Nova York, sobre mais de 700 quilômetros quadrados de deserto. E o que todos esses projetos têm em comum? A resposta é simples: muito dinheiro chinês. Até agora falamos de forma objetiva sobre os planos do governo chinês, quais são os objetivos oficiais da iniciativa Belt and Road, quais países seriam afetados por ela e, em paralelo, quais projetos estão sendo executados na África. Mas tão importante quanto falar sobre isso é falar sobre a estratégia de abordagem chinesa para pôr em prática todos esses projetos, que têm levantado suspeitas e controvérsias. Tanto nos projetos relativos ao Belt and Road quanto nos projetos africanos, o governo chinês oferece empréstimos bilionários aos países emergentes a juros baixíssimos e poucas condições, de forma que até países que não têm histórico de bons pagadores podem ser incluídos. A princípio, isso não é necessariamente uma coisa ruim. Muitos argumentam que os empréstimos possuem termos muito mais interessantes que os ofertados pelo FMI e Banco Mundial, ou mesmo por nações desenvolvidas, e ainda dá alguma chance de investimento a países pobres. Mas o grande ponto de preocupação está em alguns detalhes que podem estar sendo explorados pela China. Por exemplo, os bilhões de dólares emprestados a esses países, em sua imensa maioria, só podem ser gastos com companhias chinesas. Isso quer dizer que cada um dos governos envolvidos nesses super projetos espalhados pelo mundo acaba tendo que assinar contratos de construção com companhias chinesas, que vão utilizar, em sua maioria, trabalhadores e engenheiros chineses ao invés de empregar de fato a população local. A CRBC, empresa chinesa responsável pela construção da ferrovia Mombasa-Nairobi, no Quênia, estimou que seriam trazidos pelo menos 5.000 chineses para trabalhar na obra. E houve relatos de abuso e discriminação racial dos trabalhadores chineses em relação aos trabalhadores quenianos. Ainda mais suspeitas foram levantadas quando foi descoberto um esquema de espionagem chinês na sede da União Africana. O prédio, na Etiópia, foi um presente de 200 milhões de dólares do governo chinês à União Africana, supostamente para demonstrar a amizade entre chineses e africanos. Só 6 anos após a inauguração, uma investigação do jornal Le Monde expôs que no ano anterior, profissionais de TI da União Africana haviam descoberto que, à noite, os computadores da sede se conectavam a servidores em Xangai, enviando arquivos da organização à China, além de gravações de microfones escondidos nas paredes e móveis do prédio. Um outro gigantesco problema da estratégia de empréstimo chinesa é que quando o país devedor não consegue pagar sua dívida, a China oferece outras opções para reduzir esse débito, como tomar conta do projeto construído, de certa forma, controlando territórios nesses países. Muitos chamam essa estratégia de armadilha da dívida e temem que através dela a China consiga ganhar influência em muitos desses países emergentes, tornando-os reféns de uma dívida a qual não podem pagar. O exemplo clássico de um país que caiu nessa armadilha foi o Sri Lanka. O porto de Hambantota foi construído com dinheiro emprestado pelos chineses e inaugurado em 2010. Mas o porto não deu os resultados esperados e o governo do Sri Lanka teve dificuldade para pagar o empréstimo. Foi então que o governo chinês propôs uma solução. O porto pertenceria à China pelos próximos 99 anos, assim como mais de 6.000 hectares de terra ao redor dele. Afundado em dívidas, o governo da ilha não teve opção e entregou o porto aos chineses. Além do risco de algo assim acontecer com outros países, existe também a alavancagem política que essas dívidas proporcionam ao governo do Partido Comunista Chinês, fazendo com que mais países concordem com agendas controversas do partido, como é o caso de Taiwan, uma das questões geopolíticas mais polêmicas envolvendo a China. Taiwan é uma pequena ilha ao leste do território chinês, que tem sua independência contestada pelo governo comunista da China. Isso porque, de forma bem resumida e simplificada, Taiwan é o que sobrou da República da China após a derrota para os comunistas na China continental. Reconhecer a soberania de Taiwan é essencialmente uma afronta ao governo da China. Então, muitos países que estão em dívida com os chineses acabam cedendo e deixando de reconhecer Taiwan como um país soberano. Ou seja, com essa estratégia, Pequim acaba ganhando em qualquer que seja o cenário.
Se os países pagarem os empréstimos, a China ainda sai ganhando por conta dos juros dos financiamentos e das centenas de contratos bilionários concedidos a companhias chinesas. Se os países não honrarem os pagamentos, a China ganha uma enorme vantagem política e muita influência sobre o país, fazendo com que seja mais fácil dobrar os governos às suas vontades. E o nosso Brasil, onde fica nessa história? Não é novidade nenhuma que o Brasil mantém boas relações comerciais com a China. Os dois países são membros do BRICS, o grupo dos 5 principais países emergentes do mundo. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, sendo o maior comprador de produtos brasileiros. Os chineses são os maiores investidores estrangeiros no país, sendo responsáveis por quase 40% do investimento externo por aqui, entre 2003 e 2019. E quase metade de todo o dinheiro chinês aplicado na América Latina vem para o Brasil. Apesar de o Brasil não ser um dos países que assinaram acordos da iniciativa Belt and Road chinesa, os chineses têm participado no desenvolvimento de infraestrutura por aqui. Desde 2018, a CM Port, maior companhia chinesa de operações portuárias, assumiu o controle do Porto de Paranaguá, um dos principais portos do país, localizados no Paraná. Gigantes chinesas como a China Communications Construction Company, State Grid, CTG, State Power Investment Corporation e a China National Petroleum Corporation têm uma presença significativa no território brasileiro, que vai desde hidrelétricas e parques eólicos a telecomunicações e pré-sal. Ou seja, o investimento chinês por aqui não só já existe há anos, como representa uma parcela importante do dinheiro estrangeiro que corre na nossa economia. Mas tudo isso ocorre de forma um pouco diferente daqueles países asiáticos e africanos. Enquanto a maioria dos países da nova Rota da Seda são pobres, politicamente instáveis e possuem economias pouco consolidadas, o Brasil está em uma posição um pouco melhor, já que nossa economia é relativamente melhor estabelecida que a deles e temos um lugar mais elevado no cenário mundial. Isso significa que, a princípio, a presença de investimentos chineses no nosso país não indica que estejamos tão vulneráveis às táticas do governo chinês quanto a outros países emergentes. Pode acontecer? Claro, mas que seria mais difícil? Não há dúvidas. A gente não tem como afirmar com certeza a que ponto o governo chinês pretende chegar com essa iniciativa. Até porque, se há segundas intenções por trás da mão amiga dos bancos estatais chineses, eles jamais admitiriam. Mas fazendo uma análise como a que a gente fez aqui, fica fácil perceber como a China tem conseguido vantagens importantíssimas no cenário mundial através do seu plano e de suas políticas externas. E por ter colocado tanto empenho na tentativa de fazer isso tudo funcionar, envolvendo tantos países diferentes e tanto dinheiro, seria ingenuidade achar que o governo de Xi Jinping não tenha previsto todas essas vantagens que colheria quando idealizou esses projetos. Mas calma, isso não necessariamente quer dizer que a China está executando um super plano de dominação global. Apesar de o Partido Comunista Chinês já ter demonstrado em diversas ocasiões que não é nem um pouco confiável, o fato é que a China vem trilhando um caminho para se tornar a mais nova superpotência. E tentar exercer influência sobre países menores, garantindo uma posição de vantagem econômica e política mundialmente, não é nada novo na história das superpotências. Então, agora que você entende um pouco mais de todo esse plano, vale a pena ficar de olho no desenrolar desse enredo e observar se tudo não vai passar de mais uma estratégia diplomática e comercial da China com países emergentes, ou se estamos presenciando o nascimento de um novo mundo bipolar parecido com aquele lá da Guerra Fria.